pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula aqui. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias termométricas, tá? E aqui nós vamos apresentar o nosso querido, né, o Cicatriz que está aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a forma como a gente pode medir temperatura, né? Nós vimos, né, em umas aulas anteriores que a gente pode medir temperatura através da dilatação térmica. E aqui, no caso, o carro, né, ele pode medir temperatura através de outra maneira, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, certo? Beleza? Tem meus cachorros aqui estão me atrapalhando um pouquinho. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui como é que isso é feito. Antes de mais nada, aqui ó, os bebês, né, o Tobias e Nestor, tá aqui para meus auxiliares. Bem, nós temos aqui um aparelhinho, tá, que isso aqui é chamado de multímetro. Esse aparelho aqui, ele tem várias funções, ele mede tensão, corrente e resistência elétrica, tá? O veículo normalmente ele mede tensão, ele mede, na verdade, propriedade térmica através de grandezas elétricas. Tá? E o carro, na verdade, ele trabalha dessa forma também, ok? Para isso nós vamos ter que abrir o capô. Vou fazer isso rapidinho. Ok? Só prender aqui um pouquinho. Beleza. Bem, o que a gente pode mostrar para vocês aqui rapidinho? Primeiro, normalmente os veículos eles trabalham com sensores, certo? Para ele poder fazer a parte de injeção de combustível. Normalmente a parte de injeção de combustível, pessoal, ele é feito nessa parte aqui, que é conhecida como a parte de TBI, né? Que é a parte de injeção. Essa parte de injeção, na realidade, ele é feita nessa pecinha aqui. Vou mostrar para vocês que é aqui dentro, certo? Aqui dentro, no caso do meu carro, ele tem apenas essa peça aqui, que ele é chamado de bico, certo? É ele que pulsa a quantidade de combustível, né, que é jogado para dentro do motor. Quem regula essa quantidade de combustível é um computador, que é chamado de ECM, né, que é uma unidade computadorizada que joga a quantidade de combustível, e essa quantidade de combustível é jogada para dentro do motor, certo? E aqui nós temos a parte elétrica, que vai fazer a parte de queima e tudo mais. Essa quantidade de combustível, ela é controlada por sensores. No caso, essa quantidade é controlada por um sensor borboleta, né, que é o sensor de aceleração, que tem aqui. No caso, quando a gente pisa no acelerador, se você analisar ali, ela, só acender a lanterninha aqui, você vai ver, ela, vocês vão perceber ali, mas ela abre e fecha espécie de uma borboleta, deixando entrar mais ar e menos ar para dentro do motor. Certo? Então ali tem um sensor que controla essa parte. Atrás dessa peça tem um sensor chamado MAP, que ele controla a pressão, né? A pressão do ar e também a pressão que está entrando dentro, a quantidade de ar que está entrando dentro do sistema. E tem uma peça extremamente importante aqui, que é essa aqui, ó. Esse aqui, que é o que me interessa nessa aula, que é o sensor de temperatura, certo? Bem, esse sensor de temperatura, né, ele manda essa informação de temperatura para a unidade controladora que fica lá dentro do carro, e através de cálculos e parâmetros que o carro tem, ele acaba calculando a quantidade de energia e combustível que é jogado aqui dentro, certo? Bem, vem a pergunta, né, como é que esse carinha aqui, esse sensor, ele faz isso, né? Ele não vai lá e calcula através de um termômetro, né, da forma como a gente faz, por exemplo, com nossa mãe, né? A nossa mãe faz isso com um termômetro de mercúrio, né? Na verdade, ele utiliza resistência elétrica, certo? Então, se vocês observarem aqui dentro, vocês estão percebendo ali, ó, existe dois plugs,
Esses dois plugs aqui, eles são na verdade contato elétrico. E ele utiliza um parâmetro diferente do termômetro de mercúrio. Ele utiliza na realidade a resistência elétrica para isso, certo? Para demonstrar isso, eu vou fazer dois experimentos com vocês. O meu carro hoje, eu não liguei ele ainda, certo? Eu não liguei. E agora são aproximadamente são 3 horas da tarde. A temperatura do ambiente está aproximadamente de 29 graus, certo? Vocês estão vendo aqui pelo meu termômetro do meu equipamento, certo? E como a temperatura está 29, meu carro está desligado, então quer dizer que o motor ele está na mesma temperatura ambiente, aproximadamente 29 graus. Então significa que esse cara aqui ele está medindo exatamente essa temperatura, certo? E eu vou mostrar para vocês que eu tenho uma tabela desse cara aqui. Eu vou mostrar para vocês como é que como é que ele faz isso, né? Bem, aqui dentro, na verdade, pessoal, é um resistor, certo? A resistência elétrica, ele, como o próprio nome já fala, é uma propriedade elétrica dos materiais de resistir à passagem de eletricidade, no caso de corrente elétrica, certo? E eu posso medir esse parâmetro através desse nosso amiguinho aqui, através da resistência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar, né, aqui para medir resistência, certo? Ó, eu mudei aqui para um parâmetro de resistência. Ô, cachorrada. Eles passam aqui pelo carro e balança tudo, né? Os bebezinhos. Ó, eu coloco um cara ali, outro coloco aqui, e através do encostar ali, ó, eu faço uma medida. 70, perceba, 2000, na verdade, 2180 ohms, certo? Esse é o valor que a gente tem aqui, certo? É o valor marcado, é o valor da resistência para essa temperatura, beleza? Agora aqui nós temos estou aquecendo o motor aqui, né? Tá ligadinho, ó, o cicatriz aqui, fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é poluir, né? Afinal, ele é um Monza 94, vai fazer o quê? A função dele é poluir, né? Não tem sistema de catalisador, não tem porcaria nenhuma, né? Então, vamos lá. Bem, então vamos fazer o seguinte aqui, igual fazer o teste, né? Eu vou tirar aqui o filtro do sistema o plug aqui tá quente. O plug aqui do termostato dele. Automaticamente ele liga a ventoinha dele, tá? Então, sistema de proteção dele, certo? Ele é ele acaba entrando nesse modo, certo? Então novamente nós vamos medir aqui o valor da resistência do termostato. Ver se eu vou conseguir medir a precisão que eu tinha medido antes. Preciso dar uma desenroladinha no cabo. Vamos lá. Vou medir aqui. Olha lá, ó. Deu uma diferença, né? Você percebendo que a temperatura muda conforme a temperatura dele, né? Como a ventoinha está ligada, você vai percebendo que a resistência vai aumentando, né? Como a ventoinha está ligada, a resistência dele, a tendência dele é aumentar porque o motor vai ficando mais frio. Como eu tirei o termostato dele aqui, o sensor de temperatura, o módulo entra como sistema de emergência, né? E para não fundir o motor, ele acaba fazendo esse sistema aqui, certo? Vocês viram que no primeiro momento, né, o motor tinha uma certa leitura de temperatura. Então nós vamos ver esse valor aí, ó. Vou colocar de volta o
Termostato com certeza ele vai desligar, ó. Desligou já. Agora nós vamos fazer uma... Bem, pessoal, então vamos mostrar para vocês aqui como é que funciona, né, a questão do nosso sistema do carro, né? Então eu tenho aqui o arquivo, né, sobre manual de injeção do Monza e do Cadete, né? A gente na internet acha tudo, afinal. Bem, vamos lá. Bem, então aqui nós temos uma seção, né, que acho que é na página 88, olha aqui, ó. Então nós temos aqui uma parte que fala sobre circuito de sensor de temperatura e arrefecimento, né, página 88. Eu sei que isso aqui está umas 3 páginas para frente, então vou jogar acho que 91, vamos ver se fecha. Acho que é por aqui mesmo, né? Então ele fala sobre como é que faz, tal, e o que me interessa é isso aqui, ó. Então é assim que o carro trabalha, né? Ele trabalha com resistência elétrica. Resistência elétrica, né? Quem for do segundo ano vai entender certinho aqui, né? Quem for do segundo ano, na verdade, não sabe bem direito o que é, né? Mas no terceiro ano já tem uma noção. Trabalha com o sistema de ohms, né? Então perceba uma coisa: o primeiro valor que nós tínhamos achado antes era um valor de 2180 ohms, certo? Então 2180 ohms ele fica na faixa, olha aqui, ó. Se for, por exemplo, 25 graus Celsius, certo? Ele fecha nessa faixa aqui, ó, entre, nossa, que linha torta, entre 25 e 25 graus Celsius, fica entre 2.796 e 30 aqui, né, fica entre, na verdade, deixa eu voltar isso aqui, né, pelo amor de Deus, nessa faixa aqui fecha com essa temperatura e essa faixa nessa temperatura, certo? Então quer dizer que nós tínhamos achado 29 graus, quer dizer que fecha aqui, ó, tá bem próximo do valor de trabalho dela. Na segunda leitura que nós tínhamos feito com motor quente, nós tínhamos achado o valor de 2000, na verdade nós tínhamos achado 238 graus, né? Ó, 230, melhor dizendo, 238 aproximadamente, certo? Ó, percebe que a temperatura do motor já estava aqui, ó, nessa faixa aqui. Então o que o módulo faz, na verdade, o ECM, né, ele trabalha na verdade com leitura de resistência. Então esse valor de resistência, né, o que o sistema faz na verdade é uma leitura de multímetro, né, então ele mede a resistência elétrica. Com essa minha resistência elétrica, né, na verdade tensões e tudo mais, ela é emitida para o computador e o computador ele vai calculando a quantidade de combustível que o carro recebe, né. Eu estava, por exemplo, esse final de semana fazendo uma regulagem do motor, né? Eu estava nessa época de epidemia, a gente tem que fazer alguma coisa, afinal, né? E eu estava mexendo nele e para a gente poder fazer isso você tem que entrar no modo de serviço do carro, né? Então você faz um jampeamento ali do sistema tal. Que esse meu Monza ele é meio que uma injeção pré-histórica e também não um carburador, ele é um meio termo da história, né? Então, né, você vai lendo, inclusive esse manual aqui, né, que é um manual emitido pela própria GM, e você tem que fazer um jampeamento dele, e para ele poder fazer o jampeamento, ele só aceita se o carro estiver na temperatura ideal, certo? Porque justamente o controle de combustível, para o carro poder manter a rotação alta, adequada, é feito pelo controle pelo próprio computador, né? Então se eu, por exemplo, hoje eu liguei o carro de manhã, né? Se não tiver o computador jogando mais combustível, né, deixando entrar mais ar e tudo mais, simplesmente o carro não liga, né? Então se eu tentar, por exemplo, entrar no modo de serviço do carro e sem estar com a temperatura adequada, o carro simplesmente não liga, né? Ele fica falhando e tudo mais, né? Quem faz esse controle justamente de deixar o carro na lenta, né, o carro funcionar certinho, é justamente o computador de bordo, né? O computador, a unidade, né? Então veja assim como a eletrônica ele influencia bastante os veículos, certo? Então espero que vocês tenham gostado, né? Uma maneira diferente da gente medir temperatura, né? E tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Essas são diferentes maneiras da gente medir temperatura, certo?
Além disso, vocês forem analisar esse nossa tabelinha, né, percebam que aqui, né, também nós temos a questão do Fahrenheit, né, porque afinal isso aqui, né, a GM ela é mundial e precisa estar nas duas escalas. Beleza? Então, gente, até mais, obrigado pela atenção de todos, tchau, tchau. E obrigado por inscrever, né? Afinal, nosso canal, a gente sabe que aqui é o canal Recanto do Guerreiro, né? E aqui a gente fala de física e oficina, carros e outras tranqueiras massas. Valeu!